Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Amigurumis da Nath. E seguimos aqui com a nossa coleção Amigurumi Safari para porta, maternidade e mobile. Hoje nós vamos confeccionar juntos o hipopótamo e o macaquinho, mas na descrição do vídeo eu deixei todos os links para você ir para os outros tutoriais e fazer os outros personagens, os outros bichinhos que compõem aqui o nosso kit Amigurumi Safari. Então, se você quer conferir o passo a passo deles, é só você clicar num desses cards aqui ou na descrição do vídeo. Lembrando você que o tutorial do corpinho deles, bracinho, perninha, é a mesma para todos os bichinhos. Então, vocês vão me ver fazendo aqui no vídeo uma outra cor de linha que não tem nada a ver com esses personagens, mas a receita é a mesma, tá? Eu só aproveitei o vídeo lá do primeiro passo a passo que a gente fez dessa coleção. Então, separa aí a cor que você vai utilizar para fazer o macaquinho e o hipopótamo e vamos colocar a mão na massa. Vamos dar início então, e antes eu vou pedir para você não colocar o olhinho no macaquinho, coloca só no hipopótamo, tá? Porque o macaquinho a gente coloca o olhinho depois, quando a gente vai fazer o rostinho dele. Faz o corpinho ali normalmente e deixa para pôr o olhinho no final, quando a gente vai fazer o acabamento do rostinho, certo? A gente inicia pela cabeça, tá? Eu fiz um anel mágico aqui com 6 pontos baixos. E agora eu vou colocar na segunda carreira 6 aumentos e vou ficar com um total de 12 pontos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo em um aumento por 6 vezes e vamos ficar com um total de 18 pontos. Na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos em um aumento e vamos ficar com um total de 24 pontos nessa carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Na quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento e vamos ficar com um total de 30 pontos nessa carreira. 3 pontos baixos e um aumento, 30 pontos. Feitos 30 pontos, na sexta carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento e vamos ficar com um total de 36 pontos. 4 pontos baixos e um aumento igual a 36 pontos. Então, agora, da sétima carreira à 13ª carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, vão ser 7 carreiras com 36 pontos baixos cada uma. 7 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas aqui e depois eu volto. Ó, gente, eu fiz aqui as 7 carreiras e aí o olhinho eu vou contar aqui, vou colocar na 9ª carreira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloca o olhinho. Aí você pode contar aí uns 5 pontinhos de distância um do outro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, coloca o outro. E aí agora, a gente vai na 14ª carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E vamos ficar com um total de 30 pontos, tá? 4 pontos baixos e uma diminuição, igual a 30 pontos. Na 15ª carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição até lá no final. Aí, nessa carreira aqui, nós vamos ficar com um total de 24 pontos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição e vamos ficar com um total de 18 pontos nessa carreira, tá? 2 pontos baixos e uma diminuição igual a 18. Feitos os 18 pontos, agora eu vou encher um pouquinho para ficar mais fácil aqui de fazer a próxima carreira e também para não ficar muito complicado depois. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição e vamos ficar com um total de 12 pontos nessa carreira.
Tá? Então, um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes, igual a 12 pontos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer aumento, tá? Vamos começar a fazer o corpinho. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, e vou voltar a ter 18 pontos. Tá? Então, vamos lá. Um ponto baixo e um aumento, 18 pontos. Agora, na 19ª carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, e vamos ficar com um total de 24 pontos nessa carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Na 20ª carreira, você vai fazer 3 pontos baixos e um aumento, e vai ficar com um total de 30 pontos. 3 pontos baixos e um aumento, 30 pontos. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vão ser 5 carreiras com 30 pontos cada uma, tá? Da 21ª até a 25ª vai ser ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas aqui e depois eu volto. Ó, gente, feitas as 5 carreiras de ponto sobre ponto, agora daqui pra frente a gente vai começar a fechar ele, diminuir, tá? Então, daqui pra frente a gente vai seguir fazendo aí. Primeira carreira aqui, que vai ser a 26ª carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima, 27ª, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima vai ser 1 ponto baixo e uma diminuição, e depois a gente vai fazer 6 diminuições, e aí vai fechar com a agulha de tapeçaria, tá? Então, aqui é só ir diminuindo de 6 em 6. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês, eu gosto de colocar aqui em alguma coisa pra firmar um pouquinho esse pescocinho, porque com o tempo, o cliente vai lavando, esse pescocinho fica molinho, tá? Então, eu faço esses rolinhos aqui, ó, com garrafa PET, garrafa de refrigerante, coloco aqui dentro, ó. Você pode fazer isso com bastante cola quente também. Não gosto muito de bastante cola quente, não, sou bem sincera, tá? Me causa uma má impressão. Bastante cola quente, parece que vai derreter, alguma coisa assim. Ó, eu vou cortar aqui. Ó, o pescoço aqui não deixa esse caninho mais abrir, tá? Desenrolar. E aqui também, essa parte aqui, você queima, coloca um foguinho aqui que ele vai enrolar pra dentro, tá bom? Fica bem protegida essa pontinha aqui. Então, aqui agora você vai seguir fazendo aí as carreiras, né? 6 diminuições em cada carreira até fechar. Deixa bem cheinho. E depois faz o arremate lá do anel invertido com a agulha de tapeçaria, tá? Ó, gente, pra fazer os bracinhos, vocês vão fazer aí 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E depois, na próxima carreira, vai fazer 6 aumentos e vai ficar com 12 pontos. Tá? Então, faz aí até ficar com 12 pontos. Na terceira carreira, é só você fazer ponto sobre ponto. Então, vai ser mais uma carreira com 12 pontos baixos. Agora, aqui na quarta carreira, eu vou fazer 6 diminuições. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, você vai fazer mais 2 carreiras com 6 pontos baixos. Tá? Então, vai contando aí. E aí, você pode cortar e deixar o fio para costurar no bichinho. Eu não coloco o enchimento, porque ele fica tão pequenininho que nem precisa de enchimento, tá? Mas se você preferir, pode colocar. E você tem que colocar antes de fazer essas diminuições todas aqui, senão depois você não consegue. Ó, e eu vou deixar o fio para costura. Então, eu vou fazer esse bracinho aqui 2 vezes, certo? Pra perninha, você vai colocar 6 pontos baixos também dentro do anel.
Ó, aqui eu tô fazendo em marrom, tá? Porque eu quero fazer um detalhezinho. Mas você pode fazer todo da mesma cor do bichinho, tá? Não precisa fazer com esse detalhe aqui não, isso aqui é opcional, tá? Ó, aqui eu coloquei 6 pontos baixos dentro do anel. E agora eu vou fazer 6 aumentos e vou ficar com 12 pontos. Ó, fiquei com os 12 pontos. Aqui eu vou trocar de cor, vou colocar agora a cor do predominante. Ó, e aí agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, vai ser uma carreira de 12 pontos baixos, tá? A próxima carreira também vai ser de 12 pontos baixos. Então, aqui, na verdade, vão ser 2 carreiras de ponto sobre ponto. 2 carreiras com 12 pontos baixos cada uma. Ó, feitas as 2 carreiras de ponto sobre ponto, agora eu vou fazer 6 diminuições seguidas, igual eu fiz lá no bracinho. Ah, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Antes de dar sequência, eu vou encher um pouquinho. A perninha eu gosto de colocar um pouquinho de enchimento pra ficar maiorzinho e mais fofinho. E agora a gente segue fazendo as diminuições. Eu tinha feito 4, né? 4, vou fazer mais 2 diminuições. 5 e 6. Ó, ficou assim. E aí agora eu já posso arrematar e deixar o fio pra costura. Então, a gente vai fazer 2 desses aqui, tá? 2 dessas bolinhas para os pezinhos e 2 dessas gotinhas pra mãozinha. E a costura, a gente vai costurar assim, ó. Ó, conta aqui a partir do anelzinho, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. No quinto, entre o quinto e o sexto ali, mais ou menos. Posiciona com um alfinete que fica mais fácil de você ver se tá ficando certinho ou não. E aí, você tem que costurar aqui, ó, pegando um pontinho do corpinho com um pontinho ali do arremate ali do pezinho, tá? Vai costurando e vai contornando. As mãozinhas, é só posicionar aqui na lateral, coloca um alfinete, ó, costura pegando aqui o pontinho do corpinho. E os 2 pontos, tanto o ponto da frente quanto o ponto de trás do bracinho, pra ele já ficar fechadinho. Tá? Pega o ponto da frente e o ponto de trás do bracinho. Aperta bem e depois pega o ponto do corpinho pra fixar bem ele aqui, pra ele ficar bem firminho. Então, aqui o corpinho já tá prontinho, só falta costurar esse bracinho aqui. E é esse aqui a base para todos os bichinhos da nossa coleção Safari. Então, o corpinho do macaquinho já tá pronto. Como eu falei lá no início, eu não coloquei o olhinho nele. Nós vamos fazer o rostinho agora. Eu vou colocar aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. E na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos e vou ficar com 12 pontos. Essa aqui é a mesma cor que eu usei para fazer lá o detalhezinho do pezinho dele, tá? Na próxima carreira, você vai fazer um ponto baixo e um aumento e vai ficar com um total de 18 pontos nessa carreira. Depois, você vai fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, então vão ser 2 carreiras com 18 pontos baixos cada uma. Feitas as 2 carreiras de ponto sobre ponto, a gente vai fazer agora a carreira de ida e volta. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, só para ficar com um acabamento mais baixo. Vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. Pegando apenas as alças de fora, você vai percorrer por 8 pontos baixos. Então, pegando só as argolinhas de fora, você conta aí 8 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui os meus. Chegando aqui no último pontinho, ó, ele vai ficar assim aqui na frente, tá? Aí, agora, você vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho novamente e vai voltar fazendo 8 pontos baixos novamente. Essa carreira vai ser com 8 pontos baixos
E a próxima também eu vou virar aqui o meu trabalho e vou voltar fazendo carreiras de ponto sobre ponto. Então, vão ser 3 carreiras de ida e volta com 8 pontos baixos cada uma. Então, depois de terminar essa carreira, você vai virar novamente o trabalho e vai fazer uma diminuição aqui no início. Essa diminuição, eu deixo de fazer aquela correntinha para virar, tá? E pego no próximo ponto, pulo um pontinho e ele já vira uma diminuição. Mas você pode fazer aí do jeito que você achar melhor. E aí é só seguir fazendo ponto sobre ponto até o final. E eu vou repetir isso por mais 2 carreiras. Então, serão 3 carreiras com uma diminuição no início de cada uma delas. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e depois eu volto para a gente dar sequência. Finalizado, é só arrematar o fio, dar um nozinho ali nele e esconder por dentro da peça. E aí, com a mesma cor escolhida para o corpinho do macaquinho, a gente vai fazer um acabamento, iniciando aqui onde nós começamos a fazer as carreiras de ida e volta. Então, prende o nozinho ali e vai contornando com ponto baixo por toda essa parte de cima aqui do rostinho dele. A parte de baixo do focinho, que é ali onde a gente fez as carreiras em espiral, a gente deixa sem fazer esse acabamento, tá? Faz só aqui nessa parte de cima, nas carreiras de ida e volta. E aí, depois de contornar toda essa parte de cima, você vai deixar também um pedaço de fio para a costura. Agora, vamos colocar aqui para ver se ficou tudo certinho, se ficou um tamanho adequado, né, pro amigurumi. E aí, você vai colocar o olhinho agora, tá? Então, o olhinho aqui você conta aí, vamos ver, 1, 2, 3 carreirinhas. A partir da primeira carreira ali, onde nós iniciamos ali as carreiras de ida e volta, tá? E aí, contei mais uns 3 a 4 pontinhos e coloca os olhinhos com trava. Para esses olhinhos não ficar muito saltado, muito grosso aqui nessa parte de trás, eu coloco as travas normalmente e depois eu pego com o isqueiro e eu queimo e achato essas pontinhas para deixar elas bem achatadinhas mesmo, elas vão ficar assim, tá? Ela não vai sair mais daqui e também não vai ficar muito grosso o rostinho dele. Para fazer a costurinha, você vai pegar a mesma cor aqui da parte de baixo do focinho e vai fazendo aí a costurinha por toda a volta. Cada pontinho do focinho, você vai pegar um pontinho mais próximo da cabeça e vai puxar bem, deixando ele bem apertadinho, pegando pontinho por pontinho, até chegar ali na parte de cima. Lembra de encher, colocar um pouquinho de enchimento para ele ficar bem redondinho, com um formato bem bonitinho. E aí, nessa parte aqui de cima do focinho, você vai ter que fazer uma costurinha aqui por cima, tá? Então, aqui você vai apertar bem, ó. Coloca a agulha, pega o ponto lá da cabeça, lá de baixo, aperta bem. Aí, você passa a agulha aqui no próximo pontinho, ou atrás, aí você vê como fica melhor, tá? E aperta bem. Vai fazendo isso até chegar lá do outro lado do focinho. Pega o ponto da cabeça lá atrás, volta, faz um pontinho bem apertadinho pra ele poder fazer esse formatinho aqui redondinho do focinho dele. Chegando aqui no início, onde nós iniciamos a costura, você vai fazer o nozinho e vai arrematar, escondendo esse fio por dentro da cabeça do amigurumi. Depois, você vai pegar a outra cor da parte de cima aqui do rostinho dele e vai fazer a mesma coisa. Vai costurar pontinho por toda a volta. Nessa parte de cima, eu não coloco enchimento. Quanto mais coladinha com a cabeça do macaquinho, melhor. E depois, com a mesma cor de linha, eu vou bordar aqui 2 narizinhos nele e o rostinho já vai estar pronto. Para fazer a orelhinha, você vai fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. E na segunda carreira, você vai fazer 6 aumentos e vai ficar com 12 pontos. Olha, ele vai ficar assim. E aí, você pode arrematar o fio e fazer o seu acabamento aqui, esconder esse fio atrás.
E aí, com a cor predominante do corpinho, você vai fazer a mesma coisa, tá? Repete a mesma coisa, anel mágico com 6 pontos baixos e na segunda carreira, 6 aumentos, ficando com 12 pontos. Só que dessa vez você não arremata, tá? Deixa o fiozinho ali porque a gente vai dar continuação no crochê. Agora, nós vamos unir essas duas partes, tá? Coloca o lado avesso juntas, tá? Deixa a parte escura pro outro lado da sua mão, atrás do crochê. E aí, você vai unir um com o outro, fazendo pontos baixos. Então, pega um pontinho da frente e um pontinho de trás e faz um ponto baixo. Pega um pontinho da parte clara com um pontinho da parte escura e faz um ponto baixo. É só fazer isso por todo o contorno. E aí, você pode arrematar o fio, deixando um pedaço aí para costura. Faz isso nas duas orelhinhas e aí é só costurar. Depois das duas orelhinhas prontas, vamos costurar ela. Deixa ela bem abaixo, não coloca ela muito no topo da cabeça dele não, tá? Coloca ela meio que na lateral, posiciona aí com o alfinete, vê certinho qual a posição fica melhor. Eu gosto de deixar elas assim, ó, bem pra lateral da cabeça mesmo. E aí a costura é só você pegar aqui um pontinho da orelha com um pontinho da cabeça do amigurumi. Eu faço aí usando apenas uns 4 pontinhos só da orelha. E ele já vai ficar bem firme, bem fixado no amigurumi. E aí, para finalizar, é só fazer o rabinho. Gente, o rabinho é só colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico e percorrer aí ponto sobre ponto quantas carreiras você achar necessário. Eu percorri 20 carreiras com 6 pontos baixos cada uma e ele ficou num comprimento bom. E agora é só costurar aqui no bumbumzinho dele. Eu vou dar uma enroladinha nele aqui, vou prender com o alfinete para ele ficar com um formato mais enroladinho. E está pronto o macaquinho. Agora vamos fazer juntos o hipopótamo. Eu já estou aqui com o corpinho pronto do hipopótamo. E nós vamos iniciar pelo focinho. Você vai fazer 5 correntinhas, vai deixar uma correntinha para trás e na próxima você vai colocar o seu primeiro ponto baixo. Percorre aí por 3 pontos baixos. Na última correntinha, você vai colocar 3 pontos baixos juntos. E aí, nas próximas, você vai fazer mais 3 pontos baixos, uma em cada correntinha. E naquela correntinha que você deixou lá no início para virar, você vai colocar mais 3 pontos baixos juntos. Então, nessa carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos no total. Na próxima carreira, você vai fazer 3 pontos baixos. Então, vão ser aqui ponto baixo sobre ponto baixo por 3 vezes. E aí, ali na frente, na hora de virar o trabalho, né, de fazer aquela curvinha, você vai colocar 3 aumentos seguidos. Fiz o meu primeiro aumento, vou fazer o meu segundo aumento, terceiro aumento. Agora, aqui, você segue colocando ponto sobre ponto. Então, vai ser 3 vezes ponto baixo sobre ponto baixo. Chegando aqui na hora de virar, você vai fazer de novo 3 aumentos. Então, fiz o meu primeiro aumento, vou fazer o meu segundo aumento e o meu terceiro aumento. E eu fechei essa carreira aqui com um total de 18 pontos. Agora, na terceira carreira, você vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes por todo o contorno. E vai ficar com um total de 24 pontos nessa carreira. Aí, depois, é só fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto e deixar um fio aqui suficiente para fazer a costurinha do focinho no nosso hipopótamo. A costura é da mesma forma que a gente fez todos os bichinhos aqui da coleção. É só posicionar certinho e pegar um pontinho da cabeça com um pontinho do focinho por todo o contorno. Deixar ele bem cheinho para dar o formato aqui bem bonitinho no focinho. E aqui eu não coloquei alfinete, e no final eu percebi que ficou tortinho, então alfinete para ajudar na posição do focinho, dos membros dos amigurumis é indispensável, não adianta ir na confiança, tá? Eu vou ter que desmanchar o meu e colocar de novo na posição certa depois. Eu só percebi que tava ficando torto mesmo no final.
E aí, é serviço dobrado, porque você tem que fazer tudo de novo. Mas vamos lá, depois eu conserto isso. E aí, com o fio com o cinza mais escuro, eu vou bordar aqui 2 focinhos nele. Eu faço aqui bastante pontinhos aqui, um em cima do outro, para ele ficar bem altinho. Faço a mesma coisa do outro lado. E ele já vai ficar aqui com um focinho bem bonitinho. Olha, a orelhinha a gente vai fazer assim, tá? Então, eu vou usar o cinza escuro também para fazer a orelhinha. Então, com o fio cinza escuro, você vai fazer um anel mágico. Vai colocar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Na segunda carreira, você vai fazer 6 aumentos, né? Vai ficar com 12 pontos. E aí, vai arrematar o fio e vai colocar a cor cinza claro. Trocando de cor, é só você fazer essa carreira com um ponto baixo e um aumento por todo o contorno. E você vai ficar aqui com um total de 18 pontos baixos nessa carreira. Feito isso, é só você arrematar e deixar um fio suficiente aí para costurar na cabecinha do hipopótamo. Esses nozinhos que ficaram aqui atrás, eu amarro eles todos juntos, tá? Deixo eles bem apertadinho, corto um pouquinho o fio para não ficar muito fio ali atrapalhando na hora de dar o acabamento. E aí, eu vou dobrar essa orelhinha no mesmo sentido aqui do nozinho, tá? Faço como se fosse um pastelzinho. Deixo esse nozinho ali no meio da dobrinha, tá? E aí, usando aqui uns 3 pontinhos, 2 a 3 pontinhos, eu faço uma costurinha, ó. Usei um pontinho para fazer a costurinha. Vou usar mais um pontinho para fazer mais uma costurinha. Então, aqui eu usei 3 pontinhos, tá vendo? E aí, eu viro ele. Deixo ele, essa parte do avesso pra trás, ó. E o nozinho vai ficar aqui embaixo, tá? Essa aqui é uma forma que eu encontrei pra, além de dar esse acabamento aqui de orelhinha dobradinha assim, curvadinha, o nozinho também ficar escondidinho ali embaixo. Então, eu vou posicionar ele aqui e vou fazer a costurinha, alinhado aqui com os olhinhos sempre, como eu falei antes. E lembrando de deixar aquele nozinho lá do acabamento da orelhinha escondidinho ali embaixo da orelha. Então, aqui na hora de fazer essa costura, vai ter que ser a percepção aí de cada um, tá? Como vai ficar melhor aí a costurinha. Eu vou pegando aqui um pontinho em volta da orelha, junto com o pontinho da cabeça, vou deixando bem apertadinho, até perceber que ele ficou bem firme, aí eu já posso costurar a segunda orelhinha. Lembrando que eu deixo elas alinhadas aqui com o anel mágico, tá vendo? Elas ficam bem alinhadinhas com o anel mágico. E também alinhadas com o olhinho do amigurumi. As 2 orelhinhas costuradas, elas ficaram assim. E agora eu vou fazer aqui o rabinho para finalizar o nosso hipopótamo. Eu fiz aqui umas 5 correntinhas. E aí, eu voltei colocando ponto baixíssimo em cada uma delas. Aí, eu arrematei o fio, deixando uma sobrinha ali para costurar no bumbumzinho dele. E aqui na ponta dessas correntinhas, eu vou colocar um pomponzinho feito também com a linha cinza escuro. Eu vou amarrar esse pomponzinho aqui na ponta. Vou amarrar ele aqui, vou deixar esses fiozinhos todos com o mesmo comprimento, né, do pomponzinho. Você pode até desfiar depois, se você quiser, fica bem bonitinho. E aí, é só costurar o rabinho aqui atrás, no bumbumzinho dele. E o nosso hipopótamo já vai estar pronto. Finalizado os nossos 2 bichinhos aqui da nossa coleção Safari. Deixa eu pegar o macaquinho aqui. O rabinho ficou enroladinho, bonitinho. Então, já estão prontinhos o hipopótamo e o macaquinho. Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu quero agradecer de coração cada um. Quero que vocês compartilhem nas redes sociais. Marca Amigurumis da Nath para mim ficar conhecendo o trabalho de vocês. E não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. E também de fazer a sua inscrição, que eu quero ter muito você aqui nos próximos tutoriais. Beijo grande no seu coração e até a próxima!